Oi, gente, tudo bem? Tô de volta em mais uma edição do Esquisito Podcast. E hoje tem um convidado, um pastor muito especial que eu gosto pra caramba, meu parceiro. E daqui a pouquinho ele vai falar com vocês aí sobre a segunda vinda de Jesus, e outras coisas também que o povo precisa saber aí sobre a palavra do Senhor, tá bom? Após a vinheta eu tô de volta, não sai daí não, é rapidinho. Ele é pastor e da igreja Deus de Promessas, não é isso? É isso mesmo? É isso mesmo, Então, exatamente isso. que fica ali na estrada do Tingui, nas casinhas. Aí, cultos maravilhosos, tem que ir lá, tá bom? Atenção, pessoal das casinhas, vai lá e com certeza vocês vão gostar. Pastor Sandro! Fala, pastor! Ô, meu amigo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Agora vai. Tem que ir, né? Se não for, já foi. Eu me sinto lisonjeado pelo seu convite, fico feliz por saber que esse projeto é a idealização de um sonho, Verdade. né? Seu sonho, nós que já compartilhamos de algumas ideias, né, quando estávamos conversando, Verdade. né? E você sempre externou o desejo de ter o seu estúdio. E tão logo que você conseguiu, né? Graças a Deus, você fez o convite e eu não podia deixar de estar aqui, né? Eu ia ficar triste se você não me chamasse. Não, que isso, tá doido, rapaz? Você tem que estar aqui, pô. Então, pessoal, esse é o nosso pastor Sandro. Ele vai falar pra vocês aí um pouquinho da palavra de Deus, porque tem muita gente precisando, né, cara? Os últimos dias já está chegando, já estamos no fim. Então, pra quem acredita, tá aí mais uma oportunidade pra você saber da palavra de Deus. Sandro, você foi da Igreja Universal, não é isso? Sim, fiquei lá 27 anos aproximadamente. Caramba, muito tempo, cara. Muito tempo, muito tempo. 27 anos? 27 anos. Tu saiu que ano? Eu saí no ano de 2003. 2003? 2003. Caramba. Se não me falha a memória. Ou 2003 ou 2004. Eu não sou muito bom pra data, não. Até tem que vigiar nisso. Então, aí você saiu da igreja e teve o convite ou... Não, como é que foi? Eu, na realidade, saí da igreja por discordância de algumas coisas. Que você não aceitava, no caso. Discordei de alguns posicionamentos e fui convidado a sair. E logamente eu saí. E depois que eu fiquei por aqui, né? Saí, já não estava mais debaixo da tutela da igreja, eu fui buscar o conhecimento para poder dar continuidade, exatamente, para poder dar continuidade ao ministério, né? Ao ministério pastoral, ao ministério de ajudar as pessoas, porque ajudar as pessoas, ela não está preso ao título, correto, a um título de pastor, a um título de obreiro, a qualquer coisa. Isso é um chamado, né? Se Deus te comissionou a isso, então nada melhor do que você estar preparado, porque você vai lidar com muitas situações, né, de demandas das pessoas no dia a dia. Então você tem que estar preparado. Então logo eu saí da igreja, eu me predispus a buscar o conhecimento. Então, hoje eu tô com umas perguntas polêmicas aqui. É mesmo? Porque quando eu boto na internet, nas redes sociais, o podcast, tem muita gente dando opinião, né? E a opinião é pra todos, né? Não, sim, a opinião porque cada um tem a sua, faz parte. Precisa ser respeitada, é importante a gente colocar dessa forma, a opinião tem que ser respeitada, só que ela precisa ter pelo menos o mínimo de coerência, né? Pautado numa coerência para não se tornar achismo. Isso aí. Porque achismo não tem base para absolutamente nada. É um pensamento muito vago. Então é importante que a gente, mesmo tendo uma opinião que seja contraditória ou divergente ou convergente, o importante é que ela tenha uma base. Certo. Então, vamos falar aqui um pouquinho, cara, de uma doença que está se alastrando no mundo inteiro e cada ano que passa ela vai, tipo assim, incomodando muita gente. E tem muita gente que às vezes perde a vida devido a esse tipo de coisa. Vamos falar de ansiedade. Ansiedade é um número preocupante no mundo. E como é que é lidar com ansiedade quem é cristão? Como é que é isso? Não é uma coisa muito simples.
tão pouco fácil, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade, ela é tanto a ansiedade quanto a depressão é o mal do século, né? Certo. Que tem dominado as pessoas de certa forma no sentido de levar essas pessoas a essa condição. Então, outro aspecto é não demonizar, né? Porque tem muita gente que acha que é coisa do maligno, Certo. né? E aí espiritualiza a coisa, deixa de buscar ajuda profissional. Verdade. E tem muita gente que culmina na potencialização da ansiedade, com muitas das vezes até acabar a sua própria vida. Agora, como que isso se lida no meio evangélico? Do mesmo jeito que lida com quem não é evangélico, buscando ajuda. Não tem diferença nenhuma. Não tem. Você tem que compartilhar com os seus, com os próximos, a sua condição emocional, para que as pessoas, de certa forma, que estão ao seu redor, tente, de alguma forma, te ajudar, né? Para que aquilo ali não potencialize e, de forma escalonada, chegue ao ápice, que é o fim, muita gente dando fim à sua própria vida. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, espiritualmente, né, a oração ajuda? Ajuda. O culto de libertação ajuda? Ajuda. Mas os profissionais da área de saúde emocional também vai ajudar, né? Se habilitaram, estudaram para poder ser também um instrumento de Deus nessa área para nos ajudar. E diga-se de passagem, desculpa, né? A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que passaram por isso. E venceram. Né? Venceram, não. O caso mais emblemático é o caso de Elias. É o caso de Elias, que mesmo depois de tendo enfrentado os profetas de Baal, tendo aquela vitória sobrenatural, ele, quando se sente ameaçado por Jezabel, ao invés de ele dar continuidade, sequência a tudo aquilo que está acontecendo, ele prefere se reservar, fica aflito. Alguns vão dizer que ele entra num estado depressivo e ali já vai para uma caverna, se esconde, e Deus tem que aparecer para ele, né? Deus aparece para ele para mostrar para ele que existe uma sequência, que não ia adiantar ficar parado. Então isso é desde a época da Bíblia, então? Sim. Já vem lá de trás. É porque assim, nós não tínhamos o conhecimento àquela época. Aquela época era tratada de uma outra forma. E todas as metamorfoses sociais, ela vai nos aprimorando e nos moldando a novas realidades. Então, para agora, a doença é a ansiedade, mas já foi a AIDS. Né? E já foi tantas outras. Já foi a peste bubônica. Já foi tantas outras, né? Já foram enfermidades que matou muita gente, já foi a dengue. Então, essas metamorfoses sociais, elas vão acontecendo. E, então, a ansiedade, a depressão e tantas outras, que é do campo da doença emocional, tem tratamento, tem cura, seja pela fé, seja com a ajuda de profissional da área de saúde. O que não pode é a pessoa ficar alimentando isso e sozinha, se isolar. Então, na palavra de Deus diz... Suicídio. A pessoa que tira sua vida não tem condições de ser salvo mais? Rapaz, isso de certa forma é complexo, né? Isso está escrito nas escrituras? Porque assim, não com a palavra suicida, né? Mas tem alguma coisa que significa. Exatamente. Porque Deus é quem dá a vida. Verdade. E Deus é o único que pode tirar a vida. Eu não tenho a permissão de estar na condição de Deus e tirar a minha própria vida. Quando eu falo assim, não propriamente diretamente, é porque existe um entendimento diferente hoje em dia no estado emocional, quando a pessoa chega a tirar a sua própria vida. Isso não é algo que deveria acontecer, né? Então, ali, né, os suicidas, os idólatras, né, vai dizer que a ele não é destinado o reino de Deus por causa desta condição. Então, mas tem muita gente que não está
com as suas faculdades mentais em sã consciência e comete esse ato. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta a esse respeito, o seguinte: quem faz esse julgamento é o Senhor. Não é da nossa competência nem condenar, nem absolver. Da nossa competência é orientar para que essas coisas não aconteçam. Então, o seu canal é bênção, né? É uma porta que Deus abriu para que essas mazelas sociais elas sejam, de certa forma, tratadas para ajudar as pessoas que estão passando por essa situação, né? E entender que não vale a pena alimentar esse sentimento tão ruim, né? É uma realidade, a ansiedade é uma realidade e tem tratamento, tem cura. Certo. Outra pergunta que é polêmica. Como o diabo pede a alma de uma pessoa? Como é que é isso? Como é que ele trabalha? Rapaz, isso é um tiro no estômago, né? Um soco no estômago de muita gente, porque de certa forma o inimigo das nossas almas, desde a criação do mundo, ele disputa isso, né? Seria o troféu dele. Porque o que ele quer, na verdade, é não estar nesse ambiente de condenação eterna no qual ele já está sozinho. Então, o que ele puder fazer para te levar, para me levar, para levar pessoas da nossa família, nossos conhecidos, nossos amigos, pessoas de outras nações, pessoas que fazem parte de outros segmentos, ele vai fazer. Porque desde a queda do homem, lá no Éden, o inimigo sempre pleiteou a alma de alguém. A gente tem vários exemplos bíblicos disso, né? Uma fala de Deus com Caim. Caim, aonde está Abel, seu irmão? O sangue dele clama por justiça. Abel já estava morto naquele momento. E o sangue dele clamando por justiça. Tem um outro episódio bíblico que tá os filhos de Deus se reunindo, no meio deles, né? Aparece o inimigo e Deus vira para ele: de onde vem? De rodear e passear pela terra. Aí Deus fala: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Ele fala: Jó só é o que é, faz o que faz, tem o que tem, porque tu protege ele. Então o inimigo está sempre... Desafiou a Deus. Exatamente. Está sempre em busca, né, de captar a alma do ser humano para que esse ser humano possa viver uma eternidade de dor e sofrimento. Agora, vida após a morte. Como é que é esse contexto dentro da Bíblia? Quando a Bíblia fala sobre isso. Interessante porque existe muitas vertentes a respeito disso, né? Uma delas é a questão da reencarnação, né? A reencarnação não deixa de ser uma vida após morte, né? Mas reencarnar num outro corpo. Para nós cristãos, nós acreditamos que, conforme a Bíblia, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois segue-se o juízo final, né? Então, nós acreditamos na vida após a morte, tanto para a condenação eterna, no local de sofrimento, né, com o Satanás, ou para aqueles que vão reinar com Cristo, onde haverá um novo céu, uma nova terra, para a eternidade. Então, a Bíblia fala muitas coisas a esse respeito, é uma realidade. Não é possível que a nossa vida seja só isso aqui, depois que morre e acabou. Ela, todo ser humano, a grande maioria, talvez assim, um grupo muito pequeno, acredite dessa forma, né? Que depois da morte, a inexistência. Né? Mas a grande maioria, até de outras religiões, que não é o cristianismo, acredita no aperfeiçoamento da alma, no amadurecimento do espírito, nessa transição da vida com uma continuidade. Para nós que somos cristãos, segundo as Escrituras, nós acreditamos, né, na questão da salvação.
Quem é de Deus? O inimigo toca? Oh. Toca ou não toca? Então, toca se der legalidade. Se der permissão, abertura, né? A nossa vida, de certa forma, ela é muito corrida. Isso não justifica dar à pessoa o direito de viver de qualquer maneira. Certo. Né? Então, assim, muitas das vezes, em função desses compromissos, a pessoa ela vai, de certa forma, deixando as suas práticas da sua devocional diária de lado. E aí já não ora mais como deveria orar, já não busca mais o Senhor como deveria buscar. E com isso vai permitindo que situações que outrora não acontecessem, aconteçam. Né? A Bíblia mesmo fala que o inimigo está ao nosso redor e derredor, tentando nos devorar. A Bíblia também fala que todo santo dia nós somos levados como uma presa ao matadouro. Então, assim, é uma alegoria bíblica querendo sinalizar uma situação. Então, se eu der permissão na questão de um erro, de uma falha, o inimigo pode usar aquilo contra mim e tocar. Tá fazendo muito isso, né? Exatamente. Muita gente porque assim, de Deus não se zomba. E Deus não tenta, né? Não vai tentar ninguém. Deus pode até provar a minha fé, mas ele não vai me colocar numa posição de tentação. Mas o inimigo vai. Então sou eu que tenho que não cair naquela armadilha para não dar a ele essa legalidade. E enquanto ele não consegue, ele... É o caso... Ele fica rodando. Dessa luta, né? Desde o início. Constante. Ele aparece para Eva e ele diz a Eva... Como é que Deus disse? E aí Eva vai dizer aquilo que a Bíblia narra. E aí ele instiga Eva em dizer que não é bem assim. Entende? Uhum. Então tem muita gente hoje que relativiza muito as escrituras e, de certa forma, esse relativismo está levando muita gente a essa legalidade. E achar que pode-se fazer tudo e de qualquer maneira, que está tudo bem. Só que não é assim. Não é assim. Existem critérios para aquilo que é do Senhor. Né? O Senhor não me chama para ser escravo. O Senhor me chama para ser livre nele. Mas essa liberdade em Cristo, a gente precisa ter maturidade. Então, como vencer os dias difíceis? Hoje tá difícil a vida, o ser humano, qualquer coisa quer fazer besteira, porque não tá conseguindo isso, aquilo. Como é que é isso, cara? Que fim dos tempos que tá acontecendo muito isso, Sandro? Vencer os dias difíceis, a regra básica é colocar Deus em primeiro lugar, é seguir o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é priorizar o Senhor. E é no momento em que eu me submeto a isso, eu posso me enquadrar no Salmos 91. Uhum. O que habita no abrigo de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos lutas diárias, Pedro. Temos lutas diárias. Essas lutas diárias, nós precisamos vencê-las, não tem jeito. Mas se eu experimentar algum tipo de derrota, isso não faz de mim um fracassado. Eu tive experiência para que lá na frente, se hoje eu não venci, amanhã eu vença. O problema é que as pessoas, de certa forma, acham que por ser cristão, tudo é só vitória. Não é? Tudo é só vitória. Se assim fosse, Poxa, não haveria incrédulos. verdade. Todo mundo seria crente. Tudo é só vitória. Não é isso? É. Todo mundo seria crente. Porque todo mundo ia só vencer. Ia ser tudo mil maravilhas. Acho que a vida ia ser até um pouco chata, por assim dizer. Muito perfeitinho. Muito perfeitinho. Não rola. Não é? Não. Então a gente precisa disso, dessas lutas, dessas batalhas diárias,
para a gente vencer e colocar nossa fé em evidência e sentir o gosto, né? Poxa, eu conquistei isso, eu alcancei isso, Deus me ajudou a realizar isso. Então, assim, quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida e o busco, então eu vou começar a ter direcionamento, orientações do próprio Senhor para como vencer. Porque isso não é um método, né? Porque método é assim, né? A matemática é cheia de método. Então, você usa o método da matemática, o resultado vai ser aquele ali. Não tem como ter uma variável. Não tem. Né? Não tem como. Matemática é tanto que diz que são exatas. Né? Então, assim, não tem um método certo. O que é certo é priorizar a Deus e buscá-lo em primeiro lugar na sua vida. Tá certo. Esse é o nosso pastor, é o pastor Sandro da Igreja Pentecostal Promessas de Deus, que fica situada ali na Estrada do Tingui, ali no coração das casinhas. Só chega lá, procura o pastor e você vai ter uma orientação maravilhosa se você estiver precisando. Eu sei que você deve estar precisando. Pastor, vamos falar outra coisa aqui, ó. Fim dos tempos. A igreja está falando muito sobre isso. E no fim, tem um versículo que fala que quando a segunda volta de Jesus, o mundo acabará em fogo. Você confirma isso? Segundo as escrituras, sim. Eu acredito dessa forma, né? Tem alguns versículos que nos dá essa dimensão. Vou até citar um aqui, né? Fica à vontade. Pedro, 2 Pedro. Nós separamos aqui para poder mencionar para os ouvintes da programação. 2 Pedro 3,7, que vai dizer: os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, isso aqui não é um versículo que fala de uma alegoria, né? Os céus que agora existem. Estava apontando para um momento, para aquele momento em que eles estavam vivendo ali. E isso a gente precisa entender realmente na palavra de Deus. Os cumprimentos proféticos, eles tanto acontecem na hora em que eles estão sendo produzidos, como eles também acontecem de forma escalonada, né? O que a gente chama de progressão teológica, né? Então, aconteceu ali e vai vindo os acontecimentos. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardentes se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Isso aqui é uma citação direta a fogo, né? É tal como por causa do contraste da primeira destruição, certo, que foi em águas, né? E ele faz uma promessa direta que não iria mais destruir Noé, em águas. Foi Noé, né? Foi Noé. Então, esses versículos também tem Isaías 66, 15 e 16, que fala sobre porque eis que o Senhor virá em fogo e seus carros como torvelinho, para tornar com furor a sua ira e repreensão em chamas de fogo. Fala também em Apocalipse 20, do 9 ao 15. Agora, é preciso a gente entender o contexto em que essas palavras são inseridas, para que a gente não use de versículos isolados para dar um entendimento que alimente o que eu quero, o que eu acho, o que deixo de achar. Na realidade, analisando todo o contexto onde esses versículos estão inseridos, a gente consegue entender que vai haver essa destruição. O fogo é para destruir, né, toda essa destruição da queda que houve na Terra desde Adão e Eva, aonde historicamente as coisas vêm se acumulando e se degradando moralmente, espiritualmente, civilmente, e aí precisa realmente o Senhor vai colocar um ponto final em tudo isso. Então, eu tenho visto outros podcasts que os pastores falam que, qual na sua opinião, que o Senhor Jesus vai voltar primeiro para levar os escolhidos? Então, tem uma polêmica dessa aí, não sei se você já reparou. É porque a teologia, ela não é absoluta na hora de firmar
uma vertente a respeito dos assuntos, né? Os assuntos, eles são, de certa forma, não são tão categóricos para dizer é isso aqui, pronto e acabou, né? Então, assim, tem quem acredite no arrebatamento da igreja, tem quem não acredite, e tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se eu acredito que Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, vai arrebatar, embora essa ideia do arrebatamento seja uma ideia mais contemporânea, né, de alguns 300, 400 anos atrás, tá tudo bem. Os mais antigos não acreditam nessa visão do arrebatamento precoce. Os cristãos mais antigos? Mais antigos não acreditam, porque não existem elementos bíblicos para poder sustentar isso. Mas também está tudo bem. Então o que eu preciso entender, pastor? Ô Pedro, o que eu preciso entender? Que não importa se vai haver arrebatamento ou não, você tem que estar preparado. Isso aí. Se você estiver preparado no momento do arrebatamento, glória a Deus, você subiu. E se não houver arrebatamento, durante o período tribulacional, pré-tribulacional, pós-tribulacional, se Cristo vir buscar os seus, amém, glória a Deus, você também vai estar preparado para subir. O problema é que as pessoas não se preparam. Elas não se preparam. As pessoas às vezes estão dentro da igreja e estão vivendo como religiosos. Eu preciso praticar a minha religiosidade. Amém, glória a Deus. Mas eu não preciso ser um religioso. Entendi. Porque não é isso que Deus espera de mim. Entende? Então, assim, a teologia, de certa forma, os estudiosos, a academia, ela não é categórica, né, na hora de afirmar que isso aqui é absoluto. Não tem nem como fazer isso, porque existem elementos que sustentam as vertentes. As vertentes mais comuns é o arrebatamento, né, da igreja para os cristãos. Para os não cristãos, a vertente mais comum é esse período em que a igreja ou o povo vai passar pela tribulação, e aí em um dado momento vai haver a vinda do Filho de Deus para se manifestar aos judeus, porque nós vivemos um período da graça que é destinado aos gentios, para que, pela graça, nós sejamos alcançados e enxertados na videira verdadeira. Pastor Sandro, acabou. Para com isso. Acabou. Sério? Porque aí a gente passou uma prova aqui para esse podcast ser realizado, mas Deus está no controle. Eu tô aqui me segurando aqui, mas tá aí. Agora foi. Fala aí da igreja. Da igreja. Bem, nós estamos ali pastoreando juntamente com o pastor Reginaldo Rodrigues, ali a Igreja Pentecostal Deus de Promessa, dentro das casinhas, na Avenida Carlos Prestes, sem números, né? O acesso ou é pela Estrada de Santa Maria, como você já disse, certo, ou talvez também pela Estrada Rio-São Paulo, com acesso bem em frente a Supergás Brás, no cruzamento mesmo. Entrou ali à esquerda, mais ou menos 300, 400 metros à direita, nós estamos ali, né? Às terça-feiras nós temos culto da palavra, onde nós aplicamos os estudos, e aos domingos culto de louvor e adoração, né? E temos procurado ajudar as pessoas, orientar as pessoas, atender as pessoas, porque tem muita gente que está precisando de uma palavra amiga, de uma orientação. Eu nem chamo as pessoas para se tornar adepto da religião, da igreja, não. Às vezes precisa de um ombro amigo, precisa de uma orientação, precisa conversar com alguém. Precisando mesmo. Pode ter nesse pastor esse apoio. Nós estamos ali justamente para isso. Tá certo. Sandro, obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe, que Deus abençoe o seu ministério. Amém. E que você continue sendo esse homem que você é, homem de Deus, temor a Deus. E é muito importante. A gente perde pessoas como você, porque isso aí só fortalece a nossa fé e a esperança de ter um dia melhor com o Senhor Jesus, tá bom, amigo? Amém, eu que agradeço. Estou disponível quando quiser. Tá certo. Tá aí mais uma edição do Esquisito Podcast. Rapaz, que sufoco, hein? Mas saiu. Que Deus abençoe, compartilhe nas redes sociais. Dá aquele clique, dá aquele like, que eu vou ficar muito feliz. Quem quiser contribuir com o canal também, uma ajuda, a gente vai ficar muito fortalecido, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.